Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio, região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos ali, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Porque essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Pedro diz na sua carta, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E tanto a graça é algo espiritual, o conhecimento também nos mostra o caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade. Eu mostro a minha espiritualidade por meio da leitura da palavra, da reflexão da palavra e da prática da palavra, a obediência à palavra do Senhor. Estivemos na lição passada, que foi a lição de número 5, que foi uma da já primeira aula que nós estudamos sobre a alma, porque nós vamos ter, além da nossa introdução, da tricotomia humana, nós tivemos 3 lições específicas sobre o quê? Sobre o corpo. 4, porque a lição 1 foi estudada da tricotomia, foi estudada o espírito, da alma e do corpo. Só que especificamente tivemos 3 lições falando sobre o corpo, e nós vamos ter 5 lições falando especificamente sobre a alma, que é muito extensa, e nós vamos ter depois mais 4 lições que vai falar sobre o espírito. Como o comentarista começou de corpo, alma e espírito, vai encerrar falando sobre o espírito, como o nosso ensino é sistemático, não é temático, mas é sistemático. Então nós vamos trabalhar esses textos, esses assuntos sobre o corpo, alma e espírito, a tricotomia humana, ou a constituição humana, ou a antropologia, onde estuda sobre o homem e a sua constituição. Muito bem, queridos. Quando nós falamos sobre alma, lição passada, nós entendemos que a nossa alma é o nosso ser, é a nossa individualidade. Quando falamos sobre a alma, falamos sobre o indivíduo. E muitas vezes na Bíblia a alma é traduzido como pessoa, o ser da pessoa. E muitas das vezes está sendo mencionado separadamente, mas não significa que não faz parte do corpo ou do espírito. Espírito e alma, sabemos que muitas vezes são distintos, mas são inseparáveis. Não tem como desativar um do outro. É todo o meu ser, o meu espírito, alma e corpo faz parte de mim. Por mais que após a morte são separados, somente do corpo, o corpo que é separado, e espírito e alma sempre estão, muitas vezes fala-se distinto, mas são inseparáveis. O corpo é a minha parte exterior, é o homem exterior, o homem por lado de fora, e o espírito e a alma é o meu homem interior. Que Paulo até diz em Coríntios que o homem exterior se corrompe, mas o interior, que é o espírito e a alma, se renova dia em dia. Ezequiel 18, 4, versículo 20, fala que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Ele até usa uma metáfora, Os pais comem uva verde, os dentes dos filhos se embotam. É a ilustração de que cada um vai prestar conta diante de Deus pelos seus pecados. Então, nós pecamos também com nossa alma, porque a alma fala do nosso intelecto, da nossa vontade, da nossa razão. É onde está o nosso desejo. Ou de se inclinar para o espírito, porque a alma é o nosso pêndulo, ou de se inclinar para a carne, para as coisas da terra.
Onde está o meu desejo? Então, quando falamos sobre desejo, né? Falamos sobre desejo, e eu preciso entender que muitas vezes aquilo que eu desejo é aquilo que os meus olhos estão. Então eu devo filtrar aquilo que estou vendo. Porque eu destaquei algo aqui que diz assim: minha paixão é alimentada pelo aquilo que eu vejo. Já viu aquela famosa frase? O que os olhos não viram, o coração não deseja. É exatamente isso. É exatamente isso. O que os olhos não viu, o coração não deseja. E o que os olhos veem, o coração não deseja. O meu coração, ele quer aquilo que os meus olhos estão contemplando. Então, o pecado começa lá no desejo, começa lá na alma, começa lá na vontade. E é eu aqui lidero a minha paixão, ou seja, eu aqui lidero a minha paixão olhando para o projeto de Deus. Então, é eu aqui controlo, é eu que lidero aquilo que eu quero. Para mim ou não, aquilo que eu desejo para mim ou não. Aquilo que eu estou vendo, contemplando, vai ter benefícios para mim? Tem alguma coisa boa para mim? Ou no meu celular, ou na minha televisão, ou aonde eu estou, ou o que eu estou contemplando. Vai ter coisa boa para mim? Tem alguma utilidade? Aquela famosa frase, fogo no lugar errado dá problema, causa acidentes. Então, a internet é considerada hoje como fogo. O fogo pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do lugar em que ele está. Se tiver um fogo queimando uma casa, que tem que chamar os bombeiros para apagar o fogo, está causando problema e destruição. O fogo ali é ruim. Mas se tiver uma churrasqueira na varanda e um fogo ali aceso, queimando a carne, e um monte de gente celebrando, o fogo ali vai ser bom. Então o fogo depende do lugar em que ele está. Então nós precisamos entender que nós pecamos também com nossos pensamentos. Porque o pecado ele vem de 3 vias. Ele vem de pensamento, palavra e ações. Perceba que a mentira, por exemplo, se você ouvir uma mentira, você pode não estar mentindo, mas você está pecando, porque você está ouvindo uma mentira. Por isso que tem as 3 peneiras de Sócrates. É verdade? Tem utilidade? Tem algum benefício no que você vai falar? Então, se não tem, fica para você mesmo. Então é isso. Então nós pecamos fazendo e pecando não fazendo. Ou seja, existe 3 tipos de pecados, que é o pecado de comissão, é o pecado que eu faço conscientemente. E existe o pecado de omissão. É quando eu não faço, deixei de fazer alguma coisa. É quando eu não faço. Quando alguém está errado, eu não corrijo. Né? Eu precisava fazer alguma coisa, eu podia fazer como disse Tiago, podia fazer e não fiz. Então peco por fazer e peco por não fazer. Terceira é a transgressão da lei. Uma transgressão é quando você sabe, conhece e você transgride. É o que é o pecado. Mas nós vamos entender que 90% dos nossos pecados estão em nossos pensamentos. Porque nós pecamos constantemente. E às vezes eu não estou fazendo, mas eu estou pecando no meu pensamento. Tanto é quando fala da mulher adúltera, né? Então, é abordado que só de você ver e desejar, você já está pecando. Quando nós olhamos lá no livro da lei, lá em Levítico, o sacerdote para exercer o ofício diante de Deus, para que o sacerdócio ele viesse a ministrar, era ungido 3 coisas deles que era muito importante. Ungia o ouvido, ele precisa ter sensibilidade para ouvir as pessoas, filtrar o que ele ouve, para transmitir diante de Deus. O sacerdote representava o povo. Era ungido também a sua mão. Mão fala do trabalho, da minha atividade,
do meu serviço. E ungia também, como diz lá em Levítico, né? Nós vamos ver lá no seu capítulo 8. E ungia também os pés, que fala de o meu andar, do meu caminhar, que deve estar somente na presença do Senhor. Que como diz no louvor da harpa, que meus pés sempre vão onde os santos possam ir. Então, aonde eu estou indo? O que eu estou fazendo com as minhas mãos? E o que eu estou ouvindo? Está agradando a Deus? Então é isso. Só que hoje nós estamos com a nossa lição de número 6. Vamos falar sobre a consciência, o tribunal interior. Nós vamos ver nosso tópico 1. Nós vamos mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Tópico 2. Ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Tópico 3. Alertar os alunos para as falhas de conformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Essa palavra consciência, que vem de cônscio também, essa palavra consciência, se você for buscar no dicionário, né, essa raiz, essa palavra consciência, significa o quê? A capacidade de perceber a realidade a si e o ambiente que ele está, abrangendo a objetividade, a subjetividade, a autoconsciência, consciência de si mesmo, e também um pensamento. É preciso entender, queridos, que a nossa consciência é tão importante, ou a memória, podemos dizer também sobre a memória, que é algo que temos também na nossa consciência, porque mesmo a pessoa morrendo, tá? Ele não perde a sua consciência. Prova na Bíblia, pastor? Exatamente. Lá na parábola, nós vamos ver a parábola em Lucas, capítulo 16. Perceba que a parábola, na verdade, é uma história narrada por Jesus, que geralmente as parábolas não falavam nome, é uma história real, e havia um homem, o rico e o pobre. O rico morreu, foi para o Hades, lugar de tormento. O pobre, Lázaro, foi para o paraíso. E veja que quando o rico estava lá no paraíso, que não prestou solidariedade ao pobre, não ajudou o pobre, lá ele lembrou, olha só, ele lembrou que tinha 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. E o que foi falado? O que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Não tinha o Novo Testamento, então Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a palavra. E o que está dizendo ali? Se eles não dão ouvido, não dão crédito à palavra, não vai ser um milagre que vai fazer eles aceitar a Cristo. Ou seja, ele estava lá no tormento, atormentado, desejava ali a ponta do dedo ali de água ali, e lembrou que tinha 5 irmãos, para eles não ir para aquele lugar de tormento. Veja, já tinha morrido, mas a sua consciência foi junto. Mas eu vou explicar algo profundo para vocês entenderem aqui, que eu trabalho na escatologia. A consciência que nós perdemos, veja só, para nós não tomar cuidado, para não entrar em doutrina espírita. A consciência que se perde quando a pessoa morre é em respeito ao que está acontecendo aqui nesse exato momento. Por exemplo, a minha mãe descansou no Senhor e está em descanso. A minha mãe não sabe o que eu estou falando aqui. Porque senão nós vamos entrar na heresia e na doutrina da comunicação com os mortos dos espíritas.
Só que a minha mãe tem consciência que ela teve 12 filhos, 7 mulheres e 5 homens. Interessante, né? Então a consciência que se perde quando morre é em respeito ao que está nesse exato momento aqui na terra, para baixo. Do que está acontecendo naquele exato momento. Mas ela tem a consciência do passado. Não do que está acontecendo a partir do momento que ela veio a falecer. Vocês entenderam? Quem tiver dúvida, chama aí no meu zap que eu explico para você melhor essa situação que nós já trabalhamos já há muitos anos. Então, quando você vai... Então, consciência significa consciência, você está... Você perdeu a inocência. E aí aqui eu quero explicar para vocês qual é a idade que a criança peca, gente. Porque tem criança de 7 anos que é inocente, não tem malícia. Mas tem criança de 3 anos que já é maliciosa. Ela sabe que aquilo está errado. Mas ela faz por malícia, por maldade no seu coração. Então ela está pecando. Então qual é a idade que a criança já está pecando? Pode ser de 5 anos, pode ser de 3, pode ser de 7. A partir do momento que ela está consciente, não vou dizer nem instruída, consciente. Quando ela está consciente ou instruída do que é certo e errado, está consciente, ela faz por malícia, ela está pecando. Porque a Bíblia diz que Deus há de julgar o segredo do coração de cada um. Porque a criança, ela é inocente. Ela perde a inocência quando ela é consciente. Por quê? Porque, biblicamente, você vai ver lá em Jesus, lá em Isaías 7, né? Manteiga e mel, 7,15. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, até o momento que ele vai ter a consciência do certo e o errado. Quando a criança souber o certo e o errado, e fazer o errado, ela está consciente, ela está pecando. Pode ser 5 anos, pode ser 7 anos. Por isso que há uma luta de Satanás em nossos dias para querer tirar a inocência das crianças. Para querer tirar a inocência das crianças. Né? Existe na escatologia, eu trabalho as 7 dispensações. A inocência que antes de Adão e Eva, porque só conhecia o bem, passou depois da consciência conhecer também o mal. Então, quando a criança só conhece o bem, ela passa a conhecer o mal e por malícia pratica alguma coisa, ele está pecando. Então, não tem uma idade específica. Porque a Bíblia diz que Deus vai jogar o segredo. Cara, vamos ler aqui. Então, é a fase da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e humana. Ou seja, é 7 dispensação. E quando eu trabalho a escatologia, eu trabalho também lá as 5 coroas. As 5 coroas de recompensas. Por aquilo que eu fiz aqui na terra. Primeira coroa, coroa da vida, dada a todos os fiéis, salvo até da morte ou a vinda do Senhor Jesus. Né? Coroa da vida, ao vencer os 3 inimigos, o carne, o mundo, o diabo. A coroa, a segunda coroa, a coroa da vitória dada aos vencedores das lutas, tentações da vida terrena. Terceira coroa, 1 Coríntios 9, 25. Terceira coroa, coroa de glória dada a todos os obreiros do Senhor. Quarta coroa, a coroa do gozo a todos os ganhadores de alma, Provérbios 11, 30. Quinta coroa, coroa da justiça dada a todos os vencedores das lutas, combates que vai até o fim. Paulo diz, 2 Timóteo 4, 7, 8. Desde agora, ou seja, esse é outro texto. Combati o bom combate, carreira, e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Romanos 2, 16 fala sobre isso. Mas eu vou ler na viva para vocês entenderem. Deus vai julgar o segredo do coração de cada um. Porque Deus conhece o segredo da criança, de cada criança, e é Ele que vai julgar. Não é eu fazer um pré-julgamento, porque Deus conhece o segredo de cada um. Romanos 2,16 fala o quê? Não há dúvida alguma que chegará o dia que quando Deus, por meio de Jesus, julgará a vida íntima
de todos. Ou seja, a consciência é uma vida íntima. Ninguém sabe o que ninguém está pensando. A partir do momento que você fala, o diabo escuta. Mas se você não falar, ninguém sabe. Nem o diabo sabe, porque o diabo ele não é ele não é, como se diz, o diabo não é. Jesus sim é presciente, onisciente. O diabo não é onisciente. Essa onisciência são em Jesus. Mas se você verbalizar, ele compreende as coisas do homem. Um fracasso, um pecado seu, ele compreende. Então, vai julgar a intimidade de cada um e os seus pensamentos, motivos e seus motivos mais secretos, de acordo com o plano de Deus que eu anuncio, ou seja, o Evangelho, de acordo com o Evangelho. Aquelas pessoas, como dizem em Provérbios, que maquinam algo secreto, como diz o salmista, os ímpios maquinam algo em secreto. Lembra que lá em Jesus, Marcos 2, quando estava naquela casa, os fariseus, os escribas ali, só arrazoavam em seu coração. Quem é esse que pode perder o pecado? Jesus viu o que estava no coração deles e falou. E repreendeu eles, os escribas e os fariseus. Porque Jesus, sim, ele abriu mão da sua divindade, não da sua glória. Ou seja, perdão, abriu mão da glória, não da sua divindade. Ele sempre totalmente Deus e totalmente homem. E ele ainda continua totalmente Deus e totalmente homem. Ele não perdeu. Então, existe até um ditado que fala, né, que o nosso maior tribunal é a nossa consciência. Então, qual é a idade que a criança perde a inocência? A partir do momento que ela se torna consciente. Por isso que há uma luta hoje, por meio do celular, as tecnologias, do diabo, já uma estratégia do diabo, para tirar a inocência das crianças. Por quê? Porque se tirar a inocência, as crianças vão pecar. Entendeu? Quantas crianças com 11, ou 12, 13 anos, grávidas, droga, prostituição e tudo mais. Já foi uma luta do diabo para tirar a inocência das crianças. Lembra que criança de 12 anos, o pré-adolescente, vamos dizer, 12 anos, não era a situação que nós via como hoje. Né? Então, a partir do momento que ela perde a inocência e se torna consciência, ela passa a pecar. Então, a consciência, ela funciona, ela acusa, defende e julga. A primeira, antes e depois da queda, a primeira manifestação do grego é sineide, é saber como. Faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, ou seja, todos nós nascemos com essa consciência. Né? Ela orienta ordena as nossas decisões, como diz lá em Gênesis capítulo 2. Deus disse no dia que Deus colocou ali as árvores ali no jardim do Éden, só que ele colocou limite. E toda liberdade eles têm limite. Deus disse que no dia que dela comer, certamente morrerá. Eu vi um professor explicando uma vez que certamente aqui significa morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. E é o que aconteceu. Adão morreu primeiro espiritualmente, se afastou de Deus, depois morreu fisicamente. E as consequências vêm até hoje, que aí vem agora a culpa, a vergonha e o medo. Direito natural, né? Todos nós temos essa lei dentro do nosso coração que é chamada de lei moral, da nossa consciência. Né? Veja que quando Caim premeditou algo ali, Gênesis 4:8, estando no campo, ele matou o seu irmão Abel. E sua consciência frigiu, né? Ficou pesada a consciência ali. Por isso que fala que o maior tribunal é a nossa consciência. Ele diz que agora eu vou me esconder, vou ser fugitivo. Ou seja, a consciência acusou. E quando a consciência acusa, não adianta esconder. Ponto 3, nós vamos ver o exemplo de Jonas, né? Que confessou ali, entendeu que era o carro dele, aquela empate ali, né? No navio. A lei moral escrita no coração, a lei escrita no coração. Existe três tipos de leis: lei cerimonial, civil e moral. A lei cerimonial, lá em Levítico, fala sobre a lei das liturgias, né? A lei civil refere-se com respeito à sociedade, às pessoas, né? À civilização, propriedade, direito. E a lei moral, ela não deixa de existir, queridos, né? E essas leis, muitas leis, vêm antes
Antes mesmo da lei de Moisés vir, já existiam algumas leis. Nós vemos lei aí a Ur-Namur, né, 2070 a.C., Lip e Shatar, 1850 a.C., e Hammurabi, né? Como não dizer o Código de Hammurabi também, 1792 a 1750, o mais conhecido dele, né, o Código de Hammurabi. Então, sempre existiu uma lei moral dentro das pessoas. Algumas pessoas ainda questionam, mas e os índios? Quem pregou para os índios? A consciência já estava lá dentro dele. Eu olho para o céu e vejo, quem criou tudo isso aqui? Alguns dizem que Abraão se converteu assim. Alguns falam que Abraão era astrônomo, né? Ele olhava a estrela só. Alguém criou tudo isso aqui. Não pode, isso aqui não pode ter vindo do nada. Então Deus veio depois, no Êxodo 20, ele enviou o que? Os preceitos. Mas por que veio os preceitos? Porque alguém quebrou os princípios. Então anote isso. Quem quebra um princípio vai vir os preceitos. Porque hoje tem quem beber não dirige, porque alguém quebrou um princípio. E aí tem aqui o ditado, quem fere um princípio, pelo princípio será ferido. Então, o funcionamento da consciência, ela acusa, defesa e também tem julgamento. Né? Veja que quando diz ali que conheceram Yadá no hebraico, estavam nus, lá em Gênesis 2:25, porque nós vamos ver lá, em Gênesis 2:25, que eles estavam, Adão e Eva estavam nus, ambos estavam nus diante de Deus e não se envergonhavam. Né? Perceba, eles estavam nus e não se envergonhavam. Nudez ali, Arão, né? Arão. A ideia que se tem de nudez ali diante de Deus é transparência, inocência e pureza. Porque o próprio Deus já tinha a sua cobertura espiritual sobre eles. A nudez ali não tem a ver com pecado. Por quê? Tanto é que Gênesis 2:25, eles não havia pecado ainda. Só que lá em Gênesis 3:7, eles se esconderam, né? Estavam nus e se esconderam. Se escolheram em folha de figueira ali. Agora a nudez aqui é por causa do pecado. Trouxe vergonha, escondeu. E tentou, ponto 2 aqui, com vãs justificativas. Né? Foram abertos seus olhos, veja, passaram agora a ter consciência do mal. Então agora eles pecaram. E aí ficou Adão transferindo para a mulher transferindo. Ou seja, isso é a psicologia já ensina. E o homem tem esse dentro dele, a ideia de transferir a culpa para outra pessoa. Não, é por causa da minha mulher. E muitas vezes o homem ou a mulher busca tratamento nas terapias. Muitas vezes busca para a mulher, mas às vezes é ele que está precisando das terapias. E isso está bem claro, muitos dos nossos dias nós vemos isso. Muitos buscam, a minha mulher precisa de tratamento, mas é ele que está precisando do tratamento. Porque temos a tendência de ver só culpa no outro, é erro do outro, é fulano de tal. E muitas vezes confessamos até os nossos pecados, mas não se arrependemos. Provérbio 28:13, que confessa e deixa alcançará, como ensina o nosso pastor presidente Edivani, alcançará misericórdia. Não quer dizer que alcançou, vai ter que lutar, vai ter que buscar, vai ter que consagrar a sua vida a Deus, se realmente se arrependeu. Existe um sermão de confissão de Charles Spurgeon, né? Charles Hudson Spurgeon, de 7 confissões ali. Só que dessas 7, só 2 que confessou e se arrependeu. Ele fala, primeiro, de Faraó, segundo, de Balaão, terceiro, Saul. Veja que Saul falou para Saul, pequei, mas falou, ou seja, Saul falou para Samuel, pequei, mas não confessou a Deus. Primeiro, Faraó, segundo, Balaão, terceiro, Saul, quarto, Acã, quinto, Judas, até confessou e foi para a religião. E Jó e o filho pródigo, que é esses 2 últimos aqui, que são 7. Desses 7, esses 2 últimos, somente Jó e o filho pródigo, que confessou e se voltou e se arrependeu. Então, muitas vezes, temos aqui o de vã justificativo. Então, tem que ter a confissão e o afastamento do pecado, que são um remédio para a alma. Tiago 5:15-16 fala do confessar com meu irmão e fala do confessar a Deus.
que traz cura, traz alívio. Aí fala do tonto, do erro, debate no tribunal. É a consciência. Ela julga e condena, aprovando-as ou reprovando. Tanto algo do meu passado, do presente ou do futuro. Lembra que Samuel, 1 Samuel 12 lá, ele, vê aí se eu peguei alguma coisa. A sua consciência estava tranquila de que ele não tinha feito nenhuma algo anormal com a nação de Israel. O tópico 3 vai falar sobre essa consciência que é falível, né? Defeito da consciência, muitas vezes a consciência cauterizada. O que é a mente cauterizada? Que já não recebe mais nada, está cauterizado. E mente cauterizada não ouve o conselho, porque a mente cauterizada perde a sensibilidade. Você fala, uma pessoa não atende, porque a mente cauterizada, corrompida ou legalista, fraca, contaminada. Deus, ponto 2, o supremo juiz. Deus que vai julgar. Como diz Romanos 8,16, o segredo de cada um, porque Deus, ele sonda o nosso exterior e pode expor os mais profundos desígnios do nosso coração. Então, nós aprendemos nessa lição aqui sobre a consciência, o tribunal interior. Então, aguarde a nossa próxima aula, porque a nossa próxima aula, queridos, vamos falar também sobre os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Que Deus abençoe.